A hora da graça. A hora da graça. Com o pastor Felipe Costa. Evangelho de Marcos 4, versículo de número 40. Diz assim: por que sois tão temerosos? Ainda não tendes fé? Irmãos, diante dessa pergunta de Jesus, por que sois tão temerosos? Você já imaginou por que eu e você nós somos tão temerosos? Por que muitas das vezes o problema surge, a adversidade se levanta? Veja que nesse episódio os discípulos estavam atravessando por uma tempestade. Eles estavam ali no meio do lago de Genezaré, ou como também é conhecido o Mar da Galileia. Mas a ordem de Jesus, quando eles entraram dentro daquele barco, a ordem de Jesus era: passemos para o outro lado do lago. Essa era a ordem do Senhor Jesus. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que quando eles estavam no meio daquele lago, uma tempestade então começa. E o barco deles estava a ponto de afundar. E Jesus estava dormindo na popa do barco, na parte de trás do barco. E os discípulos então, todos eles temerosos, todos eles com medo de o barco naufragar, eles acordam o mestre e diz: Senhor, o Senhor não se importa, estamos perecendo. E Jesus então ele se coloca de pé, ele repreende o vento, ele manda o mar se acalmar e houve grande bonança. E Jesus então fez essa pergunta: por que sois tão temerosos, ainda não tendes fé? E da mesma forma, meus queridos irmãos, isso também acontece na nossa vida. Veja que a jornada dos discípulos, deles estarem atravessando por esse mar, representa a nossa jornada no mar desta vida também. A ordem de Jesus para eles era: olha, atravessemos do outro lado do mar. Veja que Jesus ele se incluiu na travessia, e da mesma forma eu já começo a dizer, nessa travessia pelo mar da vida, você não está sozinho, Jesus Cristo, Ele está com você. Mas por que diante das tempestades, diante das lutas, diante das adversidades, dos problemas, nós somos tão temerosos? E enquanto nesse dia eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo então, ele trouxe algumas revelações ao meu coração. Por que somos tão temerosos? A primeira coisa que o Senhor ele disse: porque esquecemos a nossa posição como filhos de Deus. Sabe por que somos tão temerosos? Primeira coisa, porque esquecemos a nossa posição como filhos de Deus. Irmãos, ser filho de Deus é a coisa mais importante que eu e você podemos ser. Uma coisa é se você fosse filho do presidente da república, outra coisa se você fosse filho do Donald Trump, um dos homens mais poderosos do mundo, outra coisa se você fosse filho do maior acionista da Coca-Cola. Não, tudo isso, querido, seria uma grande coisa, mas eu quero que você entenda que uma coisa muito maior é você ser filho do Deus Criador dos céus e da terra. Então sabe por que nós somos temerosos? Porque nós esquecemos da nossa posição como filhos de Deus. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. E essa posição é uma posição muito elevada. Porque quando diz que nós somos filhos de Deus, significa que Deus é o nosso Pai. E se Deus é o nosso Pai, significa que Ele cuida de nós. Quando Deus escolhe, Ele se responsabiliza e Ele cuida. Então nós que somos filhos de Deus, nós temos, aleluia, aqui, ter esse entendimento, conhecer a nossa posição como filhos de Deus. Porque, irmãos, se nós somos filhos de Deus, a primeira coisa que nós temos uma herança a receber. Quando nós somos filhos de Deus, nós temos uma herança a receber. Só que quantas pessoas que se esquecem disso? Você tem uma herança a receber. E eu gosto, irmãos, muito de uma palavra que Paulo diz em Efésios capítulo de número 1, do versículo 11 ao versículo 14. Paulo lhe diz assim: além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação,
E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Então Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 1, do versículo 11 ao 14, que nós somos propriedades de Deus, que nós somos herança de Deus, e que Deus nos deu o seu Espírito como penhor, como garantia de que o Senhor Ele vai resgatar a sua propriedade, e essa propriedade somos nós. Traduzido em palavras para você entender, o Espírito Santo é a garantia, o Espírito Santo que Deus te deu, ele é a garantia de que você vai chegar ao céu. O Espírito Santo é a garantia de que você vai chegar ao destinatário. Por isso que ele é o selo. Quando você vai lá no correio com uma carta, eles pegam aquela carta e eles selam aquela carta. O selo é a garantia de que aquela carta não vai se extraviar, mas que aquela carta vai chegar na mão do destinatário. E eu e você também somos da mesma forma. Eu e você somos cartas de Deus e fomos selados com o Espírito Santo. Isso indica que nós vamos chegar ao destinatário, que é o próprio Deus. Significa que Deus vai tomar posse da sua propriedade, que somos nós, a igreja do Senhor. Irmãos, olha quanto que é grande isso. Por que eu digo que é grande? Quando você tem esse conhecimento diante da luta, você sabe que a luta não vai te vencer. Você sabe que você não vai afundar no meio do mar. Você sabe que por mais que Deus esteja em silêncio, porque Jesus estava dormindo, e se Jesus estava dormindo, significava que ele estava em silêncio. Então por mais que Deus esteja em silêncio contigo, meu irmão, minha irmã, querido, analisa o seguinte: Deus, aleluia, quando Ele está em silêncio, significa que Ele está trabalhando, significa que pode ter certeza que coisas grandes vão vir, que coisas grandes Deus vai fazer na tua vida. Então tenha certeza que por mais que Deus esteja em silêncio, não significa que Ele não está te observando, não significa que Ele não cuida de você, pelo contrário, aquele que, aleluia, serve ao Senhor, ele tem a garantia de que Deus, Ele não dorme, de que Deus, Ele não tosqueneja, mas que Deus 24 horas por dia Ele está contigo te observando. Paulo ainda em Gálatas capítulo 4 versículo 7, ele diz assim: assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então olha para você ver, irmãos, você tem uma herança, você é filho, você tem herança, você tem algo a receber de Deus. Você é propriedade de Deus. Em Romanos 8,17, Paulo vai dizer assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha para você ver. Então nós temos uma herança, e quando você sabe que você tem uma herança, você sabe que a luta, a adversidade, por mais que seja difícil, você sabe que a luta não vai te vencer. Você sabe que por mais que a tempestade se levante, mas Jesus está no teu barco, e eu costumo dizer que barco aonde Jesus está não afunda, meu querido irmão.